Uma boa noite a todos e a todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, nos inspirando, nos fazendo relaxar um pouquinho. Não há problema nenhum que não passe. Todos os problemas passarão. Todos os crimes serão perdoados. Todas as ações serão redimidas. É da lei. Porque somos filhos de Deus. E hoje o tema que nos propuseram, Filhos da Luz, né? Item capítulo 160 do livro Vinha de Luz de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que já é bem conhecido, ou Emmanuel, como quiserem, na doutrina espírita. E por que a gente vai falar que todos esses crimes, todos esses erros, todas essas culpas serão perdoadas? Eu vou começar pelo fim. Na análise desse item, para análise desse item, nós vamos ter o trecho, uma parte do versículo 8 da carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que Éfeso era o lugar onde moraram João Evangelista e Maria de Nazaré. Então, Paulo, lá no livro Paulo Estevão, recebe a orientação de Jesus quando ele já estava sem forças, sem possibilidades de atender toda a comunidade cristã que ele havia ajudado a criar em torno do Mediterrâneo. Ele então recebe de Jesus a orientação de usar os poderes do Espírito, que passa assim naquele momento a confecção de cartas de estímulo, advertência, exortação às comunidades cristãs para além da Galileia, para além do local de seu nascimento. E ele vai dizer, o versículo completo diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então o nosso passado, ele realmente é um passado, de acordo com o nosso nível evolutivo, mais vinculado às regiões da sombra. Mas é importante a gente fazer um diagnóstico de época considerando as luzes de agora. A gente só fala o que é sombra porque a luz de hoje é maior que a de ontem. Kardec fala isso lá no Livro dos Espíritos, quando ele nos apresenta na sua pesquisa, que às vezes o índio que comete, não está escrito índio, usa uma outra palavra, mas para nós sermos mais simples, quando ele comete às vezes um crime, é mais tênue do que talvez nós entrarmos numa discussão severa com uma pessoa, porque temos o conhecimento da lei e a maturidade espiritual suficiente para discernir o certo e o errado, muito mais daquele irmão que está no outro estágio evolutivo. Ou seja, cada um é analisado de acordo com o seu grau evolutivo, e as épocas também. Então, de acordo com as luzes que nós temos hoje, a gente fala que o passado é de sombras, mas nós estávamos sujeitos aos problemas da época. E Paulo ataca esses problemas da época. Porque as religiões, elas eram divididas por sistemas étnicos. Então, os romanos tinham seus deuses, Júpiter, Vênus. Os gregos tinham outros, Apolo, Zeus. Os judeus tinham um Deus único. Os egípcios cultuaram diversos deuses, Akhenaton, Ísis, Osíris. Esses deuses tinham uma característica étnica, estavam ligados a um povo. Vem Jesus, Messias dos judeus. Messias quer dizer Cristo. Dos judeus. E Paulo
que era judeu-romano, porque tinha cidadania romana, havia estudado em Tarso, né? Havia estudado junto aos gregos. Então ele era mais ou menos uma pessoa assim, que teria viajado para os Estados Unidos, era cidadão americano, havia estudado em inglês, e aí tinha a cultura da Europa ainda, né? Cultura grega. Então ele tinha todo o conhecimento, ele era um dos maiores conhecedores, uma das maiores eminências jovens da alta sociedade judia, ou judaica, do século I naquele momento. Todo mundo já sabe da história de Paulo, ele resolve perseguir os cristãos, mal ele sabia que o primeiro cristão que ele manda matar era cunhado dele, Estevão, né? Ele estava usando o nome de Estevão para disfarçar a sua origem, e aí a sua amada, noiva, Abigail, descobre, na hora da morte do irmão, que Paulo, né, que o seu esposo, na época Saulo, vou entrar nos detalhes, né, havia condenado seu irmão à morte, segundo a lei mosaica, por pregar o Cristo, pregar o cristianismo entre nós. O que acontece? Né? Paulo se converte mais tarde. A gente fica muito concentrado na conversão de Paulo quando ele cai do cavalo e vê Jesus. Mas quem converte Paulo é o amor de Abigail. É a resiliência de Abigail. É o envolvimento e o exemplo de Abigail. É a serenidade, a força e o vigor de Estevão. É o envolvimento dessa comunidade cristã coesa e coerente com seus princípios. E ele então sai por todo o mundo mediterrâneo para levar o Cristo. Sai porque resolveu assim, não vou levar o evangelho por todos os povos. Não, gente, ele não tinha onde ficar. Porque ele discutiu com Tiago, porque para manter uma instituição cristã funcionando em Jerusalém, diante da dificuldade que isso representava, só havia uma forma. Ela servia aos propósitos dos governantes. Tiago faz essa mediação. E Tiago é autor, né, de belíssima passagem do Evangelho. Mas ele dá as cores do que seria a Igreja Católica. Emmanuel, no livro há 2000 anos, fala isso, porque os judeus queriam que ela fosse a Casa do Caminho, que é essa instituição lá em Jerusalém, fosse mais parecida, ou que contivesse mais as tradições judaicas. E Paulo, já tocado pelo Cristo, compreende que esse não era o caminho. Qual é a ideia dele? Vou viajar pelo mundo, recolher algumas doações de irmãos caridosos, vou levar para a Casa do Caminho e lá fazer com que hajam oficinas de trabalho e ela se torne autossuficiente. Deu certo o projeto de Paulo, gente? Não deu. Porque as perseguições começaram a aumentar, as dificuldades foram inúmeras. E eles só não fecharam de pronto a Casa do Caminho porque ela funcionou como hospital ou como casa de amparo de pessoas doentes. A gente tem que lembrar que numa cidade medieval, o que acontece? As cidades são fechadas para proteção militar. Uma pessoa doente dentro de uma fortificação é ameaça para que todos se contaminem. Não importa se é rico, se é pobre, o que acontece? Coloca para fora dos muros da cidade. E aí figuras eminentes da sociedade de Jerusalém, doentes, também começam a chegar e a serem cuidadas por Pedro e os seus discípulos. Olha que interessante isso. Porque quando a gente começa a ouvir falar em sociedade laica,
Claro que nenhuma igreja, né? Imagina aqui o Círculo da Luz indo lá dizer para o presidente o que é melhor na questão cambial. Não tem cabimento, né, gente? Agora, os aspectos morais não, porque todo o nosso Estado, e quase todos os Estados ocidentais, e mesmo os orientais com características políticas europeias, eles são estruturados na lei mosaica e no Evangelho de Jesus. Vou dar um exemplo breve aqui, porque se nós estamos falando em andar como filho da luz, vou lembrar de uma palavra, de uma parábola aqui, todo mundo conhece, que é a parábola do bom samaritano. E vou mostrar como ela cria uma instituição que todos nós conhecemos aqui. Todos nós conhecemos. E vocês vão adivinhar enquanto eu falo. Tinha um cidadão que estava andando, foi assaltado, espancado e deixado para morrer. Passou uma pessoa muito importante daquela sociedade, de cunho religioso, inclusive, não fez nada. Passou outra pessoa de uma outra região, também muito relevante, não fez nada. Passou um samaritano. É mais ou menos dizer assim, gente, que passou um imigrante nos Estados Unidos, que entre aquelas pessoas que não gostam de imigrantes. Né? Passou uma pessoa assim que era tida como de pior estirpe. Recolheu aquela pessoa, coloca no cavalo, leva para uma hospedaria. Na hospedaria, ele trata as feridas, passa óleo, medica aquela pessoa, paga o dono do hospedagem, pede que o cuide e diz que se houvesse um custo a mais, ele voltaria para ressarcir. Alguém sabe que instituição é essa? Pode falar, não precisa ter vergonha. Tenho certeza que alguém sabe aqui dentro. Não vou continuar enquanto alguém não chutar. Que instituição é essa? Existe hoje? Alguém? As crianças devem saber já. Acho que os adultos estão com vergonha. Que instituição é essa, gente? Que recebe um doente, ele é medicado. Qual é? Eu ouvi aqui alguém falar baixinho. Hospital? Ah, que bom que vocês são muito tímidos. Hospital. Olha como Jesus formulou a ideia de resgate, de preparo, de transporte, de acolhimento, de tratamento e de custeio da instituição hospitalar. Então, os hospitais, como nós conhecemos, é uma invenção cristã, contida no Evangelho. Eu até brinco algumas vezes, o cavalo era a SAMU daquele tempo. O rapaz que passou era um enfermeiro, de outra religião, ou seja, o que isso significa, gente? Que o bem transcende os aspectos nacionais, de crença, e nesse sentido a laicidade é boa. Nesse sentido, sim, eu tenho que ajudar qualquer pessoa. Mas só porque eu desenvolvi uma maturidade moral através da minha religiosidade, que toda a vida é importante. Ou seja, não basta eu ser religioso, eu tenho que ser maduro moralmente. Eu tenho que me conectar com Deus a partir até um certo ponto para que eu possa perceber que aquela vida é sagrada, portanto, independente da minha concordância ou não
com o que ela faça, com o que ela é, eu a cuidarei. E aí Jesus estrutura os hospitais. Não é por acaso que a grande maioria absoluta dos hospitais tem cunho religioso. E quando se fala mal da religiosidade, se fala mal, eu fico perplexo. Com as milhares de instituições religiosas que acolhem drogados, crianças em orfanatos, doentes em hospitais, pastorais das igrejas católicas, escolas de evangelização do movimento espírita e centenas de atendimentos de escuta que são realizados todos os dias nos centros espíritas, nas igrejas. Aí quando eu ouço, por exemplo, as pessoas que defendem o aborto, vocês gostam de defender a vida, mas não fazem nada para protegê-las. Meu Deus do céu! E uma menina católica respondeu assim, são só apenas 30 mil escolas, 15 mil hospitais, não sei quantos mil orfanatos. Começou a falar assim, que só a igreja católica tinha, fora os evangélicos e espíritos, atendendo pessoas todos os dias. O que isso significa, gente? Que o evangelho é uma obra concreta. O evangelho é mão na massa. O evangelho não veio só para a gente ler e achar que a gente vai andar na luz. O evangelho é rompimento de paradigma. O evangelho é um convite diário a nós enfrentarmos os nossos delírios, as nossas dificuldades. E aí nós vamos ver que Paulo está falando nesse capítulo para nós andarmos como filhos da luz. Antes um pouquinho, ele vai dizer do amor perdoador. Gostei dessa expressão desse autor aqui, Do amor perdoador. Onde ele vai dizer assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, nesse capítulo 5, ele já vai dizer assim, sede, pois, imitadores como filhos amados, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o convite de Paulo para nós andarmos na luz é para imitar a Deus. E depois a gente vai entender o porquê. E andar em amor como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Para nós sermos perfume do mundo, perfume da nossa casa, perfume do nosso ambiente de trabalho. Aquele que enleva, que abraça, que agasalha o nosso irmão que está com o coração frio, com a vida difícil. Mas, é uma palavra difícil aqui da nossa tradução. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Santos somos todos nós. Todo cristão vivo é santo. Essa palavra surgiu dessa forma. Então, todo cristão vivo é santo. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. O que a gente compartilha no WhatsApp e no Facebook ajuda o outro a melhorar a energia dele ou piora a energia dele? Ou rouba tempo da vida dele? Tudo que é conteúdo impróprio rouba energia, consome energia, Tudo que está ligado à reprodução e à violência ativa o nosso cérebro primário, nos deixa mais perto dos nossos ancestrais animais. Então, esse tipo de conteúdo, gente, a gente é responsável por compartilhar. E às vezes a gente compartilha uma vez e ele replica 1 milhão. A gente não sabe, O WhatsApp para milhões de pessoas vai. Cuidado. A gente pode estar construindo karmas que a gente não tem nem ideia.
Cuidado. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente não tem nada, essa que é a verdade. A gente recebeu depósitos, mesmo que a gente seja trabalhador. São depósitos para a gente distribuir isso da maneira mais prudente possível. Fazer isso para o bem de todos, a partir da nossa família. Mas cuidado. Cuidado. Nós temos uma mensagem do Chico, né? De Humberto Campos, onde uma pessoa muito preocupada com recursos financeiros, espírita. Ia ser espírita, mas pensava nos contratos, pensava nos negócios, dormia, não dava bola, deixou uma grande fortuna e chegou no plano espiritual em situação muito difícil. E aí ele foi argumentar com o espírito que o recebeu, né, diante das dificuldades que ele estava enfrentando na nova vida. E ele disse: mas eu me preocupei em deixar minha família muito bem, que na época brigava já pela sua herança. E ele falou assim: cuidar dos filhos é próprio dos animais. O que mais de bom tu fizeste? Então a gente tem que ter essa concepção, né? Que a gente possa cuidar dos filhos dos outros, dos avós dos outros, dos pais dos outros, como se fossem nossos. Que a gente possa ampliar a nossa noção de família. Então ele vai continuar e ele chega lá no capítulo, no item, no versículo 8: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E aqui nós vamos ver que andar na luz é uma referência também a João Batista lá em João capítulo 1, versículos 8 e 9. A pureza de João Batista, né, representa também esse asceta que vai em direção ao bem de forma incondicional, que se humilha diante de Jesus, que engrandece Jesus, que oferece também a sua vida para trazer algo de bom. E aqui nós vamos continuando, né? Tem uma palavra aqui que é o andar, que o autor sugere assim: a metáfora do ato de andar para expressar alguma ação habitual, um padrão de vida ou caráter de uma pessoa. Então aqui, quando a gente fala assim, andai na luz, andai como filhos da luz, é para nós fazermos disso uma filosofia de vida. Então a nossa filosofia de vida agora deve ser andar como filhos da luz, ou seja, ser, participar, estudar, fazer a caridade como tal. E essa filiação no Evangelho, ela tem um detalhe, porque ela, no grego ela é técnica, que não é filho por adoção ou filho natural, é filho por natureza, ou seja, Paulo se refere à nossa natureza espiritual. Ou seja, nós somos luz. Porque somos filhos de Deus e, portanto, devemos andar como tal. Isso a gente faz algumas vezes, né? Quem de nós, quando não era mais novo, evitou uma atitude porque ia deixar o seu pai ou a sua mãe triste? Faz todos nós, né? Não vou fazer isso porque senão meu pai vai ficar triste, não vou gostar. A gente está agindo como filho de nosso pai. Então, para sermos filhos da luz, temos que andar conforme a vontade de Deus. E aí ele continua, né? Porque o fruto da luz consiste
em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. O que a gente faz? Dá fruto? Quando eu era menino, eu colecionava selos de cartas. Gastava todo o dinheiro que eu tinha, todo o dinheiro que eu ganhava em selo de carta. Um dia eu parei para pensar, se eu tivesse quase todo o dinheiro do mundo, eu acho que eu não ia conseguir todos os selos legais do mundo. E aí percebi que eu joguei um monte de dinheiro fora. Porque às vezes a gente cria coleções que a gente não tem necessidade. Que a gente possa colecionar corações que gostam da gente. Esses dias eu falava com uma amiga muito querida que eu conheci lá em Pedro Leopoldo, por ocasião em comemoração, alusão ao aniversário de Chico Xavier, a professora Hilda Tavares, esposa de Clóvis Tavares, biógrafa de Chico, com quem conviveram há muito tempo. A gente conversava e nós falávamos, naquela época a gente estava estudando um pouquinho da Gênese, falando sobre a imagem de Deus, que os espíritos puros tinham acesso à imagem de Deus. E aí eu falei assim, me veio um pensamento. Eu tinha feito uma exposição lá na Casa Novo Horizonte, em Capão Novo. Me veio um pensamento que a imagem de Deus é o mosaico dos corações que nós conquistamos. Vou repetir. A imagem de Deus é o mosaico dos corações que nós conquistamos. Então, que a gente possa colecionar corações. Andar na luz de Deus. Com o nosso coração aberto e receptivo ao bem. Que evitemos todas as formas de inquietação, de espalhar tristeza, de irritação, de interesses menores, de coração duro. Esqueçamos de falar coisas ruins das pessoas. E nós, como cristãos, como filhos da luz, como missionários, que a gente possa beneficiar todos sem distinção. Não formular exigências para dar. Afastar as sombras sem alarde. Espalhar a alegria espalhar alegria e revelação crescentes que o Espírito nos proporciona todos os dias. Semear esperanças renovadas, esclarecer, ensinar, amparar e aí, por fim, como é próprio da luz, irradiar-se. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa acalentar os nossos corações nessa noite. E como Paulo sugere no final da carta de Gálatas, se não me falha a memória, ele sugere que os cristãos da igreja, da comunidade cristã, se abracem. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos sugere de forma muito bonita: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. Já que a gente se instruiu uns com os outros nesse momento, eu peço que a gente faça um abraço fraterno nas pessoas que estiverem dispostas, e ninguém é obrigado, mas que a gente possa fazer esse abraço fraterno, que a gente possa permitir que nós irradiemos amor e paz, gratidão, porque se não fosse a contribuição de cada um aqui, o nosso Wi-Fi seria menor. A nossa internet espiritual aqui seria pequena. E essa luz que nós formamos juntos aqui hoje iluminou a Osório inteira. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Um abraço no coração de vocês e até breve.